Bom, pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre as metodologias da escola, né? Esse é um vídeo mais sem roteiro mesmo, tô só abrindo aqui para conversar um pouco, porque eu tava pensando um pouco sobre isso. Então, nesse vídeo eu quero conversar um pouco sobre as metodologias da escola, um pouco sobre interdisciplinaridade. Bom, gente, sou o Souza, né? Estamos mais uma vez juntos. O último vídeo que eu trouxe falando um pouco sobre Brasil, o Império, Dom João, foi uma coisa mais elaborada, né? Trouxe um pouco de referência, um pouco mais de tempo, de estudo. Esse vídeo aqui já vai ser um pouco diferente. Nesse eu quero ficar um pouco mais espontâneo, um pouco mais leve, mais aleatório, né? Porque eu estava pensando um pouco referente a como as escolas são hoje em dia, né? Eu tô com 27 anos, então não tô tão velho, mas tive a oportunidade de trabalhar na escola quando eu tinha 17. Tive a oportunidade de trabalhar agora, ano passado, em situações diferentes, obviamente. Eu era de um programa de informática, dessa vez foi em outro momento, fiz um outro tipo de trabalho, mas mais dentro de sala. E dá para perceber que a linguagem, ela mudou muito, né? A linguagem do que a gente aprendeu, o cara que tem 27 anos, o cara que tem 30, o cara que tem 25, é diferente do moleque agora que tem 12 anos, 13, que tem muito mais informação, muito mais coisa que ele pode pesquisar. Tem milhões de coisas na internet, porque, por exemplo, em 2014 foi meu último ano no ensino médio. Eu não tinha celular, tinha, mas era o básico, né, para fazer uma ligação, mandar SMS. Eu lembro que tinha um amigo meu que a gente conversava por SMS, ou quando chegava em casa tinha um computador pelo MSN, pelo Orkut, né? Mas era uma coisa muito mais leve, né, do que é hoje. Então, para entrar dentro de uma sala e você trazer alguma coisa que chame a atenção, é muito mais difícil, né? E eu fico pensando um pouco isso, como as coisas vão ser, né, daqui para frente. Como fazer essa didática de uma forma que as coisas fiquem claras, mas ao mesmo tempo fique leve, né? Não fique uma coisa pesada. E aí eu fiquei pensando em algumas metodologias e eu comecei a fazer esses vídeos também por conta disso. Eu acredito que até eu, hoje em dia, vejo muito conteúdo e às vezes eu tô assim, vendo alguma coisa no celular, no YouTube, em outros lugares. Eu vejo que tem muita coisa que você acaba aprendendo assim. Você tá ali vendo um shorts passando e você vê um vídeo de 3 minutos que te agrega alguma coisa que você não sabia, né? Então, e aí eu começo a me inscrever, começo a ver mais daquilo, para poder ver mais. Porque às vezes você tá aqui, você vê uma besteira, você vê uma coisa aleatória, e no meio disso, pelo menos ter alguma coisa que acrescente, eu acredito que seja uma coisa boa, né? E além disso, eu acho que pessoas mais jovens, né, com a linguagem, eu acredito que a linguagem mais nova, igual eu sou uma pessoa que, por mais que eu estude história e faça outras coisas, eu não tenho essa linguagem formal, assim, né? Então, não você vê a vestimenta, não preciso estar aqui de camisa social para passar alguma coisa. Eu acredito nisso. Acredito que tudo isso. Eu acredito que o moleque lá de 14, 13 anos, vendo uma pessoa mais parecida com ele,
que é o do convívio dele, do dia a dia, não um personagem, né? Porque se eu mudasse o meu jeito, minha roupa, minha fala, óbvio que não vai falar gíria e palavrão dentro da sala ou aqui ensinando alguma coisa, mas se eu não for eu mesmo, acredito que já perde o sentido, né? Ainda mais falando de uma matéria que traz mais o convívio das pessoas, da sociedade, da história, seja história, filosofia, normalmente é uma coisa que aproxima mais, né? É aquela matéria que normalmente o professor conversa mais, tem aquela aula de, pelo menos comigo, sempre foi assim, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer. Inclusive é o que eu estou fazendo aqui. Eu vou tentar trazer mais vídeo, mais conversando propriamente do que muito elaborado, muito, porque isso já tem muito, né? Então às vezes faz falta conversar um pouco, trazer, quando começar a ter alguns comentários, trazer mais outras participações. E é isso. Tentar buscar, de certa forma, uma conexão, que não fique uma coisa, uma barreira. Não, essa pessoa aqui, ela me ensina, eu aprendo e acabou. Eu acredito que não. Acredito que dá para fazer coisas diferentes, né? Bom, outra coisa que eu queria trazer em relação à sala de aula e a dinâmica é a interdisciplinaridade. É uma coisa que eu acho muito legal de a gente falar, né? Para quem é de história vai ver muito isso na Escola dos Análises, o Legoff, né? Então, eu acredito que essa interdisciplinaridade é importante para fazer essa ligação até dos professores mesmo, né? Dentro de uma sala, os alunos com uma sala com outra, não só as disciplinas diferentes, mas também as salas. Por exemplo, você está com uma matéria hoje de matemática, você ter a opção de, dentro da matemática, trazer um pouco da história, juntar ali duas, três salas de três matérias diferentes e os três professores ali conversarem, né? E eu acredito que hoje em dia está tudo interligado, né? Eu começo falando, você pode começar falando de história e no meio desse vídeo aqui eu já estou falando de filosofia, daqui a pouco você já está em geografia. Você não consegue falar de história sem falar de geografia, né? Igual no último vídeo eu falei do Brasil, aí daqui a pouco eu tinha que falar sobre as regiões, né? Então, crescimento de população, então tudo isso está interligado, né? Então eu acredito que isso é uma metodologia que acho que cada vez mais tem que ser implementada, né? Dentro do sistema, igual eu aqui. Se eu tivesse com uma visão diferente para conversar, talvez com outro professor, um outro colega, um outro aluno, um outro estudante, com uma área diferente, com uma visão diferente, ia com certeza agregar muito mais do que eu falando sozinho, né? Então essas metodologias eu acredito que são importantes dentro da sala, né? E outras coisas, eu acho que hoje em dia tudo que traz mais conversa e menos peso agrega mais. Eu percebo isso, que até comigo mesmo, se eu estou num trabalho, estou num lugar e eu tenho mais opção de conversar, de dar opinião, de falar mesmo, eu acredito que isso agrega mais, você aprende mais, né? Mas óbvio que tem coisas que aí vai de cada um, né? Então também tem que ter essa visão de pegar, óbvio que dentro de um contexto com 1 milhão de pessoas, vamos supor que eu estou aqui fazendo um vídeo, 1 milhão de pessoas estão assistindo. Eu não vou conseguir atingir cada uma da mesma forma que eu. Tem gente que aprende mais
conversando, tem gente que aprende mais lendo um livro, tem gente que aprende mais errando várias vezes, escrevendo, né, fazendo uma redação. Mas eu, por exemplo, eu estava lendo um livro mês passado e eu nunca gostei muito de ler, né? Sempre li assim dentro daquilo, tipo, preciso ler a Escola dos Análises. Vou ler a Escola dos Análises. Preciso ler o Don Quixote. Vou ler o Don Quixote. E dentro disso ir fazendo os trabalhos, lendo as fontes históricas, etc. Mas aí peguei esse livro para ler e percebi que eu gravo muito mais, que é uma dificuldade que eu tenho para passar, igual hoje eu decidi fazer esse vídeo assim mais solto, mais aleatório, porque é muito difícil você ter um roteiro e você gravar aquilo do roteiro ou gravar uma aula, né? Eu acho que isso é mais no dia a dia que você pega. Mas eu digo de aprender, de entender, de você ler uma pergunta, saber, eu vou responder isso. Eu acredito que eu lendo eu consigo gravar mais. Agora, se eu ver um vídeo de 10 minutos, eu não gravo tão bem assim. Então, acho que cada um tem a sua particularidade, né? E é importante também fazer isso, fazer as pessoas compreenderem o que é melhor para você, né? Como você aprende mais, como você entende mais essa frase aqui, como você consegue gravar ela, como você consegue entender, é escrevendo, pega um texto, escreve, ó, essa frase aqui eu entendi isso, esse vídeo aqui, como é que você entende ele? É ouvindo ele só no fone, sem ninguém aparecendo, é me vendo falar, é depois pegando ele, transcrevendo e... Então, acho que... Ou se eu deixar alguma referência, como no último vídeo teve referência, você ouviu o vídeo, mas foi para referência, entendeu melhor lendo a referência. Então, acho que é importante, quando a gente vai passar algum ensinamento para alguém ou conversar com alguém, é tentar entender como essa pessoa entende melhor isso, né? Como essa pessoa vai pegar isso aí que você está falando e passar isso para frente, passar isso para um trabalho, para um livro, né? Para uma resposta de uma prova. Porque decorar, ninguém decora. A melhor forma de trazer o aprendizado e fazer isso funcionar, né? Bom, basicamente é isso. Abri a câmera mais para conversar mesmo, que eu estava pensando. Eu acredito que sempre quando eu estiver pensando assim, vou até tentar separar. Vou ver se eu consigo fazer 2 vídeos na semana, dependendo de como vai ser as minhas semanas. Trazendo um pouco mais elaborado, com referência, e outro mais para abrir quando eu tiver alguma ideia de conversa e conversar, né? Bom, acho que é isso. Aí vou pedir para você seguir, para você curtir, compartilhar e trazer mais pessoas, né? Porque é sempre bom ter outras opiniões, outras coisas, né? Eu agradeço você ter ficado aí esses minutos e até a próxima. Toda semana aí eu vou tentar trazer um vídeo novo, tá? Valeu!